E também vai ouvir os setores da economia, Débora, porque o Theo colocava, teremos aí impactos diretos para os setores. Como é que eles vêm se posicionando? O Theo já antecipa, tem gente que está criticando, tem alguns setores que estão comemorando essa possibilidade? Bastante. Aqueles que comemoram, inclusive, o setor de bares e restaurantes até reforçou ontem, né, o apoio, inclusive, a essa decisão, a essa recomendação, na verdade, não decisão ainda, essa recomendação da retomada do horário de verão, porque esse é um dos setores que acabam sendo muito beneficiados nesse período do ano, quando tem-se o horário de verão. Inclusive, eles me passaram uma estimativa, Carol. Vamos olhar aqui na tela, só para vocês entenderem. Eu resumi aqui os prós e contras. Aqueles setores que são contra e o porquê são contra, e aqueles setores que acabam sendo favorecidos. Eu vou começar falando, já que eu disse da estimativa, olha só, aqui restaurantes, bares e restaurantes. A estimativa da Abrazel é de que haja, durante todo o período do horário de verão, o aumento no faturamento de 50% desses setores, o que é bem significativo. Seria uma média mensal ali de 15% durante todo o período do horário de verão, 50% a mais no faturamento, e isso é muito importante, por isso eles vêm defendendo muito. Isso, bares e restaurantes. Hotéis também entram nessa lista, porque no final das contas isso atrai muito mais gente para o turismo, afinal de contas, mais sol, mais praia. Bares ali, quiosques, a região das praias, hotéis que vão sendo muito bem movimentados, parques que acabam recebendo mais pessoas para o turismo, também é benéfico. Para poder falar de setor do comércio, também, porque as lojas, as pessoas circulam mais pelas ruas, automaticamente elas consomem mais, as vendas aumentam. Esse é o ponto, são os lados positivos, todos. Aí agora entra shopping center. Entra no shopping center, exatamente, o setor de shoppings, todos aqueles que envolvem ali o comércio, porque as pessoas, elas estão circulando nas ruas até um pouco mais tarde, teoricamente, né? Aí, o que pode ser prejudicado? E aí, esses setores, eles não se manifestaram ainda oficialmente, porque eles estão aguardando o governo bater o martelo, para que eles tragam ali esse posicionamento. Um posicionamento público, né? Um posicionamento público, exato. Em off eu conversei com alguns deles, mas eu também fui conversar com alguns economistas que acompanham bastante o setor, que me apontaram por que isso acaba sendo um problema para esses setores. No caso da indústria, a gente tem a questão dos turnos. Até pode ter a questão da economia de energia, a bandeira tarifária está mais cara, beleza. Só que os turnos da indústria, elas funcionam praticamente 24 horas em muitas delas. Então, eles têm que mexer, no final das contas, com o fuso horário dessas pessoas, a produtividade. Aquelas pessoas que acabam tendo que acordar uma hora antes, isso acaba afetando a produtividade da indústria. Foi o que me apontou o André Braz, que é economista, e que foi bastante pontual em relação a isso. A relação na agropecuária, o que acontece? Na agropecuária, a gente pode ter problema ali nos transportes dos alimentos perecíveis. Isso acaba prejudicando um pouco também a rotina do agricultor na hora da colheita e tudo mais. Isso seria um ponto, segundo ele, que foi aqui apontado para a gente. E o mais preocupante que eu achei de tudo isso, e com o maior sentido de tudo, viu, Carol? A mudança nos horários de voos. E quando eu falo de mudança de horário de voo, não é só porque você vai receber o e-mail da companhia aérea dizendo assim, a gente atrasou seu voo em 1 hora. Não. As companhias aéreas, quando elas fazem o planejamento, elas fazem, vendendo os horários e os slots, como elas chamam nos aeroportos, de pousos e decolagem. Então, isso acontece com muita antecedência. Mexer de agora para daqui a um mês, isso vai trazer um sério transtorno, porque eles precisam casar os horários, não só aqui dentro do Brasil, mas com os voos internacionais. Então, isso causa um grande custo também, porque tem que mover tripulação, horário, escalas, ou seja, e sem contar com a questão dos passageiros, né, que também tinham se programado por um horário, vai perder uma escala no outro voo. É um transtorno, é um quebra-cabeça logístico a ser resolvido. Aéreas também se prejudicariam bastante nessa situação. Bem, esse é um balanço aqui que a gente traz sobre essa possibilidade de horário de verão.